Hoje é quinta-feira, 15 de maio de 2025. Recebemos aqui no estúdio a prefeita de Estrela, Karine Schwingel. Tudo bem, prefeita? Bom dia. Tudo certo, tudo ótimo, né? Na medida do possível. Eu digo, estava dizendo hoje de manhã, né? Cada dia é uma briga diferente, né? Então, quando me pede se está tudo bem, eu digo que está tudo bem. Mas é tentando resolver cada dia um problema, né? E tentando... nesse momento tão difícil do município e de todo o Vale do Taquari, né, a gente conseguir fazer as entregas que a comunidade está esperando. Temos algumas mudanças, né, Karine, que é importante a gente destacar, até por isso foi feito o convite para falarmos sobre ELOG, né, para falarmos sobre Porto de Estrela, o que vai ser feito, e também o aeródromo. Ontem mesmo falávamos aqui com o Thiago Miquelon, presidente do Consis, ele falou que o Consis encaminhou um dos 3 projetos lá junto ao governo do estado, é a questão do aeródromo, que é a ampliação de pista, que é pavimentação, para receber voos de maior porte. Enfim, são muitas pautas, mas elas estão interligadas, né? Inclusive a saída da Elaine, da ELOG, Elaine Gegenstreu, para agora atuar mais próximo da prefeita na central de projetos. Exatamente. O que acontece é que desde o ano passado, inclusive na campanha, eu sempre falei sobre a realocação e a reorganização que deveria ser feita em relação à ELOG. A ELOG, quando a gente assumiu, ela tinha 4 cargos em lei previstos e possíveis de serem ocupados. Nós, na reforma administrativa, já reduzimos e cortamos em lei 2 desses cargos, permanecendo somente a possibilidade de nomeação de 2 pessoas, né? E a gente entende que a ELOG deveria sim ser um braço mais forte do governo, como se fosse uma secretaria do governo. E a gente não tem como hoje legalmente fazer essa alteração, porque todos os processos, inclusive esse que o Thiago comentou ontem, foram encaminhados via ELOG. Então, todo o CNPJ, a ELOG existe um CNPJ próprio, e tem toda a documentação de pedido de pavimentação da pista de aeródromo, da municipalização da ferrovia, da doação das áreas ali do porto, né, para o município. Tudo foi feito em nome de uma constituição jurídica com o CNPJ próprio da ELOG. Se a gente desfizesse a ELOG, digamos assim, fizesse como se fosse uma secretaria do governo, nós teríamos que recomeçar todos esses processos do zero. Então, a partir de uma medida administrativa, jurídica, nós decidimos por manter a formatação da ELOG, mas trazer ela um pouco mais para o governo. Então, essa mudança de, na verdade, trazer a Elaine mais para o governo também é para ela ficar sendo responsável com a relação, digamos assim, do governo, do gabinete com o andamento da ELOG. Então, não é que ela sai da ELOG, ela sai do cargo, na verdade, para assumir uma outra função que eu considero, se não a mais importante, né, do governo, que é a central de projetos. Nada do que a gente quer buscar no governo, em termos de recurso, vai acontecer se não tiver um projeto bem estruturado. No antes, no durante e no depois. No depois, por quê? Se não tiver a prestação de contas bem apresentada, o município vai picadinho e não tem mais chance de conseguir recurso. Então, no durante, bom, a gente precisa ter o projeto, né, bem estruturado para que a gente possa garantir o recurso. Então, a Elaine assume a central de projetos, diretamente vinculada ao gabinete, né, com a responsabilidade de continuar sendo o elo do gabinete da prefeita com o Conselho de Administração que gerencia a ELOG, né? O Conselho de Administração é formado por voluntários, né? Mas, então, tendo uma pessoa que é, né, o Alves, então, para tocar a parte do andamento do dia a dia da ELOG, né? Mas a Elaine fica nessa interlocução, permanece nessa interlocução, até pelo histórico, pelo conhecimento, né? Principalmente burocrático, documental, né? A Elaine já foi secretária da Fazenda, entende como a gestão pública funciona, está no dia a dia da gestão pública, se aposentou pelo município, então ela tem um conhecimento interno gigante e que eu, né, desde o início do governo vinha convidando ela para assumir essa tarefa e agora a gente conseguiu convencer ela e convencer o Alves também a assumir esse papel, até porque como diretor ali da ELOG, o Alves tem um papel político importante. Por que eu digo que é político também? Porque todas as partes burocráticas de documentação, elas já vieram sendo encaminhadas pela Elaine enquanto assumiu a presidência da ELOG. E a gente precisa agora ter o destravar desses processos. A gente precisa, sim, conseguir recursos dos órgãos políticos, administrativos, né, do Estado, do governo federal, Badesul, BRDE, para que a gente possa fazer um movimento que é a atração de empresas e de um espaço que a gente entende ser fundamental ali, que é um grande centro de eventos. Então, inclusive, já estivemos com o Badesul ontem, semana passada também o Alves esteve acompanhando, onde ele tem esse relacionamento político. Então, o Alves vai nos dar essa possibilidade de abrir o debate
mais ainda dentro dos governos federal e estadual, Mas nos relacionamentos com a as função entes. dele é a mesma da Elaine ou ele é mais diretor financeiro e a função da Elaine fica vaga nesse momento? Não, é que, na verdade, é uma nomenclatura de cargo, né? A função dele na prática, no dia a dia, vai ser justamente de buscar a interlocução da ELOG com os governos, né? E de buscar o apoio financeiro para que a gente possa subsidiar as empresas para virem se instalar no município de Estrela. Mas esses 2 cargos que ficaram permanecem. Isso. Quais Sim, são os 2 as nomenclaturas? cargos Um é dele e um diretor-presidente e diretor Financeiro? financeiro. Acho que é, E ele né? está no financeiro. O diretor-presidente, por enquanto, fica vago. Exatamente, fica vago. E a ideia é trazer alguém? Por enquanto, a gente vem discutindo a possibilidade, no caso, da gente avançar nessas relações, digamos assim. Tipo assim, conseguimos crédito, conseguimos um novo projeto, conseguimos aprovação da pavimentação do aeródromo, conseguimos aprovação da municipalização da ferrovia. Aí nós vamos precisar de mais pessoas para que esses projetos sejam executados. Então, agora a gente está na fase de captação desses projetos, no entendimento de que a gente tendo o aval, sim, do Estado, o aval do governo federal, a gente vai precisar, provavelmente, mais uma pessoa para dar sequência na aplicabilidade desses projetos, tá? Inclusive, estivemos no Badesul, e uma das propostas que a gente vai encaminhar é buscar um financiamento subsidiado para que a gente possa implantar um grande centro de eventos ali na ELOG com soluções baseadas na natureza. Sistemas de drenagem, jardins. Então, tem uma linha de crédito específica para este tipo de negócio. Em a gente conseguindo encaminhar isso, nós vamos precisar de pessoas para executar, né? Então, assim, aí provavelmente pode ter, sim, mais uma pessoa na ELOG. Mas hoje a gente ainda não tem essa certeza ou essa garantia. Você Também pode... estive conversando ontem com o Estima, desculpa, Ricardo, mas com o Estima, que é um dos grandes líderes a nível estadual aí no relacionamento com o Porto de Rio Grande, e ele também tem várias sugestões para nos trazer para que a gente possa também, com o conhecimento dele, fazer uma interlocução e tentar reativar o Porto nos moldes que a gente entende que seria importante e necessária para a nossa região. Eu ia dizer, Karine Schwing é o prefeito de Estrela, que você pode me ajudar melhor ainda do que eu puxo aqui pela memória, mas questão de porto e aeródromo, isso vem de décadas, vem de muitos governos, né? Acho que eu me recordo, pelo menos desde o Celso Brenstrup, passou pelo Rafael, que inclusive conseguiu avanços importantes, né? O seu marido, que quando foi prefeito de Estrela, a questão da municipalização do porto, enfim, mas aí veio enchente, atrapalhou. A questão do aeródromo também se fala há muito tempo. Vamos por partes, já que a prefeita comentou do porto. O que se imagina para o porto agora? É voltar ao projeto que tinha antes ou não? Com essa enchente do jeito que chegou, não dá mais para pensar como se projetava antes? O que vocês têm em mente daqui para frente? O porto será um grande centro de lazer e também de inovação. Então, nós queremos trazer para lá, para o porto, incentivar a vinda de empresas que tenham esse olhar da inovação. Tudo isso é possível porque a gente tem 50 hectares ali. Então, neste primeiro momento, o olhar vai ser deste perfil, do centro de eventos e de inovação, abrindo o debate com a região para que a gente possa rediscutir o papel da hidrovia, que isso é fundamental. Por isso que ontem eu já estive conversando com o Estima também. Então, essa é a discussão que tem que ser feita, porque, vamos lá, não adianta só Estrela querer que a hidrovia funcione. Não é a Estrela que vai utilizar, é o Vale do Taquari, é o Estado. Então, esse modal ele tem que estar conectado com os outros pontos, inclusive com o Porto de Rio Grande. Então, só que hoje, a gente já, por vezes, conversei com todos os integrantes do Conselho da Administração, ninguém tem claro o papel do Porto pós-enchente. Ninguém tem. Né? Todos têm algumas opiniões, mas a certeza ninguém tem. Então, é um debate que agora sim nós vamos iniciar. Chamar os empresários para dizer o que vocês pensam. Porque não é a prefeita que vai decidir o futuro do Porto. São os empresários. A gente precisa que isso venha à provocação de quem tem intenção de utilizar aquele espaço como modal, como hidrovia. Né? Então, por enquanto, que depende da prefeita, que é a implantação de um centro de eventos, sim, isso vai ser dado andamento. E aí abrimos a discussão, então, agora para a provocação dos empresários, para que a gente possa discutir o papel pós-enchente. De certa forma, eles se interligam, né? Inclusive o aeródromo também. Sim. Dependendo do que for instalado ali, do que for atendido ali, o próprio aeródromo também vai ser importante. Necessário, fundamental. Inclusive, já estive ontem... mas pode vir a ser ainda mais. Vai ser mais. Inclusive, ontem eu estive com o Juvir Costello, secretário, que nos garantiu que um dos projetos prioritários também é a pavimentação do aeródromo. Não apenas pelo desenvolvimento econômico, que é fundamental,
Mas a própria questão da saúde, né? A gente pode utilizar o aeródromo para fazer o transporte de órgãos, né? Então a gente precisa também olhar para a saúde, para o desenvolvimento econômico e tudo que um aeródromo é capaz de trazer. E, inclusive, o governador utilizou o aeródromo esses dias quando esteve aqui na região, então também ele já está sensibilizado com a importância da pavimentação da pista, que é 1.000 metros homologados. A gente tem 1.000 metros homologados. É uma pista maior do que a maioria dos aeródromos do país. Então há sim a sensibilidade do governo do estado e a possibilidade de conseguir a pavimentação via Funrix. O que precisa exatamente para isso acontecer? Quais são os passos? É só aprovação no Funrix, porque todo o projeto executivo já foi feito, já foi entregue ao vice-governador semana passada, eu e a Helene estivemos com o Gabriel, entregamos para ele, e ele, inclusive, me olhou assim, ele disse assim, quais são as prioridades de vocês? Eu disse, é a Ponte Estrela Cruzeiro, na verdade, Ponte Vale Taquari e Vale Rio Pardo, é a pavimentação do aeródromo, é a duplicação da Trans-Santa Rita e é, então, a Polar. Então, o governador, o Gabriel, também se comprometeu com a questão do aeródromo pelo olhar do desenvolvimento econômico, social e também com o olhar da saúde. Então, acreditamos que agora tudo que dependia do município e da região foi feita. A região se uniu e indicou a obra do aeródromo como uma das prioritárias. Então, agora o projeto executivo foi feito, então agora é só aprovação via Funrix. Já tem as lideranças defendendo o projeto, como o secretário Juvir Costela e o Hernani Polo, e o vice-governador também defendendo a proposta. Então, agora é uma questão mais interna do governo do estado de fazer isso ser aprovado para que a gente possa fazer a execução da obra. Para relembrar, a pista ela já está completamente ampliada? Ela tem 1.000 metros homologados. Porque era 500, tá, mas o que significa homologados? Autorizados pelo governo federal para que possa ser... Mas enquanto que está hoje a pista? É que ela está homologada em 1.000 metros. Então, hoje, ela não tem mais capacidade de ampliação. Isso é o único... Tá, mas ela já está ampliada. Já está com os 1.000 metros. Porque era 500, né? Um tempo atrás. Era 800. E isso agora conseguiu ser... Agora, ultimamente, né? Com o trabalho da Elaine, conseguiu a homologação dos 1.000 metros. E convenhamos, né? 1 quilômetro não é uma obra, assim, de um valor tão grande, assim, para o governo estadual, né? O projeto ali que a gente apresentou, então, é de 15 milhões, né? Da necessidade desse investimento, porque é um asfaltamento um pouco diferente, né? É só 1.000 metros, mas é uma pavimentação um pouco diferente. Mas é 15 milhões de investimento. Bom, 15 milhões de investimentos, e aí nós teremos a possibilidade, até para deixar mais claro para quem está nos acompanhando, Karine Schwingel, o que vai representar em termos de porte de avião, tipos de avião que vem, que hoje chega ali, o que poderá chegar de forma diferente. Até a gente vê uma mobilização dos próprios empresários da região, chegou a se cogitar um outro aeródromo em Lajeado, que me parece meio absurdo, sendo que já temos um aeródromo aqui em Estrela, né? Mas explique um pouco do que vai representar se tudo isso der certo. A gente entende um grande potencial de desenvolvimento de novos mercados, né? Hoje a gente sabe que cada vez mais o transporte aéreo está sendo utilizado. Então, a gente conversou com vários empreendedores, a gente já tem ali vários hangares, inclusive, então várias empresas da região elas já utilizam com frequência, né? O que muda justamente o que tu falaste, é o porte da aeronave. Então, a gente consegue trazer aviões com uma capacidade maior, homologando e pavimentando, com a homologação, né, e a posterior, então, pavimentação da pista. Então, é isso que a gente entende que o aeródromo tem a grande capacidade de fazer. É de garantir novos polos de desenvolvimento e garantir novos tipos de negócio para o Vale Taquari. Inclusive, farmácias já estão utilizando o aeródromo, inclusive, para trazer medicamentos. Então, quantas empresas hoje utilizam? Hoje a gente tem... É que hoje todas podem utilizar, né? O que a gente tem hoje são hangares. Então a gente tem 5 empresas lá, 5 hangares lá que estão sendo utilizados. E são quantos hangares no total? Não, é que hoje são os que estão construídos, né? Hoje que são os hangares construídos. Eles têm espaço para construir muito mais. Tem espaço para construir muito mais. Então, que são esses que hoje ajudam também, inclusive, a manter o aeródromo, né? Porque ele precisa de uma necessidade de investimento constante, de manutenção da pista. A enchente também afetou ali, então a gente tem prejuízo no cercamento. Então, que hoje a ELOG vem mantendo alguns investimentos ali também. Então, o que a gente... O passo é pavimentar para conseguir garantir a ampliação e trazer novas empresas para assumir o espaço ali, com novos hangares e garantindo a ampliação disso também para o ramo da saúde, principalmente. E aí,
Hoje chega aqui uma carga pequena, é mais para as pessoas, e daí o avião de porte maior vai trazer mais cargas, mais pessoas, para deixar bem claro, não é que vai ter o avião comercial, né? As pessoas poderão sair daqui para viajar, para fazer uma viagem de férias, não é isso, né? Não é um aeroporto, né? Não, é o aeródromo. Até hoje o Estado tem um olhar muito forte para que esses aeródromos possam fazer o turismo, né, o transporte de pessoas em menor escala, né? Então, alguns aeródromos do Estado já estão sendo liberados para isso, mas o nosso objetivo agora é o desenvolvimento econômico e saúde. Então, é transporte de mercadorias e de pessoas, de empresários que vão fazer a aceleração desse transporte, porque hoje, gente, vamos lá, né? Nossas rodovias estão com dificuldade, nosso trânsito tá caótico em vários pontos, né? Que nem hoje facilitou muito pra gente ir para Porto Alegre, né? Mas tu chega em Porto Alegre, é um gargalo, é um trânsito parado, então a gente precisa criar esses outros modais, né? Inclusive também um olhar muito forte do município no investimento das vias, né? Então, que a gente protocolou ontem, inclusive reforçando, né? Necessidade da duplicação da Transsanta Rita, a necessidade de uma nova ponte, a necessidade de uma intervenção via CCR ali, de um túnel ou de um viaduto ali, de uma elevada, ali sobre a BR-386 para conectar o bairro Pinheiros. Também a questão da concessão ali da Rota do Sol. Então, nós precisamos ter um olhar mais forte para o investimento em logística, porque hoje nossas empresas estão tendo dificuldade de fazer aquilo que é seu negócio, porque a gente não está sendo eficiente, a gente, enquanto poder público, não está sendo eficiente na estruturação dos modais. E já tem alguma possibilidade de retorno disso, de ser colocado em prática? Todas elas, cada uma é uma realidade, né? Então, a gente está muito feliz com o andamento da possibilidade da construção da ponte, né? Vale Taquari e Vale do Rio Pardo, ali entre Estrela e Cruzeiro, que é uma demanda regional, já está protocolada. Estive com o vice-governador que me garantiu que trata-se de um projeto prioritário para o Estado. Então, tem grandes chances, sim. O Costela ontem me reforçou que o Estado está trabalhando, sim, com a possibilidade de anunciar essa obra. Ou seja, então, a gente entendeu que o caminho já está muito bem trilhado, que há a possibilidade do Funrix, então, garantir esse investimento de 280 milhões. E o Costela também ontem me reforçou a importância da duplicação da Transsanta Rita. Então, como sendo um projeto anexo à ponte. Então, saindo a ponte, sai a duplicação da Transsanta Rita, também investimento de 12, 13 milhões ali também. Além disso, então, a questão da CCE, que a gente vem discutindo profundamente desde o início do governo, todos os prefeitos da região. Teve reunião da comissão tripartite semana passada, da qual, então, a gente faz parte, tem uma cadeira, um VAT tem uma cadeira, e a gente sente a possibilidade dessa negociação, só que num ritmo diferente do que a gente gostaria. Então, a discussão da revisão quinquenal do contrato com a CCR, em que vai ser incluídas novas obras. Então, isso a gente entende que, inclusive a ponte Estrela Lajeado, mas a gente entende que ainda é um passo longo a se trilhar. O que a gente tem de mais próximo também é a concessão do Estado para rodovias estaduais, né, a Rota do Sol ali, e que a gente tem a devolutiva do Estado, provavelmente final desse mês, início do próximo, onde o Estado vai passar, então, para os municípios quais são as obras que vão poder ser incluídas no contrato de concessão, então, com, que vai ser feito ali da privatização ali da estrada. Então, é isso que a gente vem percebendo com mais agilidade. Essas obras que poderiam acontecer também não no espaço do tempo que nossos empresários precisavam, né? Mas a gente entende que faz 30 anos que não tem um investimento na Rota do Sol, em obras estruturantes. E que agora a gente vai ter essa possibilidade de garantir essas obras, com prazos aí, algumas obras 2, 3 anos, para que comecem a acontecer. Pelo que eu entendi, esse projeto de grande magnitude dessa nova ponte entre Cruzeiro e Estrela está bem encaminhado, então. Pelo que disse, de 280 milhões, pelo que disse o Juvir Costela. O Costela e o vice-governador, o Gabriel, também. Estive com ele quinta-feira passada e ele me garantiu que a ponte se tornou uma prioridade do governo justamente por tudo que vem acontecendo, que a região vem sofrendo ali na ponte Estrela Lajeado, né? Então, isso se tornou uma prioridade. Isso seria para quando? Tem alguma ideia? O anúncio ou o início da obra? Os dois. O anúncio da obra, né, se ela vai ou não acontecer, está previsto, então, para as próximas semanas, tá? Então, acredito, porque o recurso do Funrix, ele está se encaminhando para as finalizações, né, dos compromissos, digamos assim. Então, a gente acredita que até mês que vem a gente vai ter uma novidade em relação à ponte. Em se confirmando a ponte, se contrata o projeto executivo, daí detalhado, que a gente acredita que em 2 meses a 3 demora para fazer o projeto executivo, para daí iniciar, então, o processo de licitação e tal. Então, acredito que a obra mesmo, para iniciar, é início do ano que vem, né, para o ano que vem. Mas já estaria ótimo, é quase que
É praticamente um sonho, né? Falar de uma ponte dessa envergadura, uma obra tão complexa quanto essa. Mas que boa notícia. Karine Schwingel, só para voltar à questão do porto, a batimetria que foi contratada, essa está concluída porque quando se contratou esse estudo era para saber a questão de navegabilidade, para utilizar o Porto de Estrela para o que ele foi criado inicialmente, né? Como é que está essa questão? Inclusive, a gente esteve com o superintendente do DANIT, né, que nos passou então que a batimetria estava sendo finalizada e ontem, final do dia, nós recebemos então do DANIT a confirmação de que a batimetria foi finalizada, mas o município ainda não recebeu, né, os documentos ali atestando a necessidade ou não de fazer a dragagem. O que a gente precisa deixar muito claro, que as pessoas às vezes confundem, quando a gente fala em dragagem, a dragagem ela se dá no canal de navegação, a dragagem ela não se dá em todo o rio. Né? E isso tem que ficar claro, porque as pessoas às vezes acham que vai fazer dragagem, vai começar a tirar aqueles entulhos, aquela monte de coisa que no desassoreamento está acontecendo. A dragagem ela não prevê isso, ela prevê só no canal, tá? Então a gente deve ter ao longo, até sexta-feira, espero, né? Que é amanhã, né, já? A semana já está terminando de novo. A gente deve ter, então, do DANIT, o retorno sobre o que a batimetria apontou. Se precisa ou não a dragagem no canal de navegação. Precisando, é importante dizer que o contrato precisa ser aditivado. Não é hoje garantia de que o recurso existe, né? Precisa ser aditivado o contrato com a empresa que faz a dragagem da barragem para baixo, digamos assim, para aditivar o contrato para fazer, então, a dragagem da barragem para cima. Aí isso tem que ficar claro. Então, é um aditivo ao contrato. Isso acontecendo, tá? Se faz a dragagem no canal de navegação. Paralelamente, o município já entrou com uma solicitação junto à FEPAM para que a gente possa utilizar o material que é retirado da dragagem. Cascalho e tudo que é retirado, porque hoje, o que acontece é que eles podem, por lei, somente empurrar para o lado. Ou seja, a dragagem ela acaba sendo um trabalho recorrente, porque tu empurra para o lado, né? Falando de forma bem simples, né? Tu empurra para o lado com o movimento das águas, e isso volta para o canal e vai sempre assoreando. Então, nós entramos com um protocolo também para solicitar a utilização desse material para que ele possa ser retirado, inclusive possa ser usado nas estradas municipais. E o valor disso? Não tem. Não tem. Porque esse estudo da batimetria vai nos apontar. Aliás, não temos agora em mãos, mas a batimetria vai apontar. Mas não agora. Vai apontar. Em sendo necessária a batimetria, daí a previsão de valor de investimento para aditivar o contrato. Tem um ouvinte aqui que manda mais questionamentos, vou tentar dar uma resumida aqui. Uma delas, vou tentar trazer as perguntas aqui para a prefeita. Uma delas, no Estatuto da ELOG existe a cláusula que especifica as qualificações para ser diretor dessa empresa. Por que escolher um pastor, líder partidário, para exercer essa função quando deveriam ter um especialista em logística? Outra coisa, como buscar investimentos em projetos no Badesul, BRDE e governança desses bancos não funcionam assim. E fala ainda também que a pista do aeródromo homologada pela ANAC, ele até passa aqui um documento, seria de 568 metros e não dos 1.000 metros como foi mencionado. Tá, o documento eu posso passar para ele depois, ele pode deixar o contato que eu passo o documento então da pista do aeródromo. Em relação ao Alves, tá? O José Alves, o que ele faz fora da vida profissional dele é de responsabilidade e interesse dele. Se ele é pastor, padre ou líder comunitário, isso cada um tem que responder pela sua vida, tá? Então, tem que separar o José Alves, profissional, que já foi secretário de assistência social, que já foi, inclusive, candidato a deputado, que já foi, inclusive, candidato a vice-prefeito, que tem uma caminhada política e comunitária gigante. Então, se essa pessoa não gosta do Alves, e a gente entende, porque tem muitas pessoas que também não gostam de mim, a gente tem que entender, eu acredito que a crítica ela não pode ser pessoalizada, tá? Pelo fato de ele ser pastor ou não ser pastor. Acho que é mais a questão da qualificação de entender de logística, pelo que eu entendi também. Eu tenho certeza que a caminhada do Alves, ela fala por si. Tudo que ele já trouxe para o município e tudo que ele já conseguiu ajudar o município a se desenvolver, o capacita para ser. Assim como a capacidade escolar, eu acho que ele está questionando também, né? Está regulamentada e pode...
né? Vamos lá, gente, eu posso passar toda a escolaridade e o que diz a lei para comprovar que a capacidade do Alves se adequa ao que diz o estatuto. Então, para deixar mais claro. Mas aí é uma questão pessoal, se a pessoa deve ter a sua diferença com o Alves e está questionando isso, e eu respeito e entendo. Agora, eu reforcei antes que a importância da gente ter uma pessoa com caminhada política na ELOG é fundamental, porque todos os processos burocráticos já foram sanados, toda a documentação técnica de papelada, digamos assim, já foi sanada em relação à ELOG. Então, o que nós precisamos? É de alguém que tenha circulação, gente. Eu preciso de uma pessoa que possa abrir a porta no Estado. E o Alves tem a caminhada política para isso. Ele conhece... Ele abriu a porta... Eu fui recebida ontem pelo presidente do Badesul porque o Alves abriu a porta semana passada porque um dos diretores do Badesul tem relacionamento político com o Alves, gente. Vamos... A gente tem que ser mais transparente e falar sobre isso. Não tem problema nenhum a política. A política ela tem que ser utilizada para trazer avanços, para abrir portas e para garantir que a gente possa destravar algumas amarras. Só se conseguiu destravar a situação do Porto há anos atrás porque o Rafael tinha relacionamento político. Não foi pelo conhecimento técnico do Rafael na época, foi pelo relacionamento político. E é este o nosso objetivo em colocar uma pessoa que tem uma caminhada extensa política e também comunitária para coordenar a ELOG nesse momento, porque a parte técnica, burocrática será e continuará sendo feito pela Elaine. Já passamos do horário até, mas para falar que tem novidade no Calçadão também, né, prefeita? Sim, a partir desse final de semana, sábado e domingo, o Calçadão vai ser então fechado ali para o trânsito de veículos, né? A pedido dos lojistas que estiveram essa semana no gabinete solicitaram e a gente vai atender essa demanda também chancelada pela Cassis. E retomando, né, também o que antigamente tinha, o calçadão era fechado antigamente, então tem um debate grande em Estrela, abre e fecha, mas a gente vai com um cone, né? Então o fechamento não é a gente fechando com barreiras, né? É só um cone que será colocado nos sábados e no domingo para permitir... Sempre nos finais de semana. Sempre nos finais de semana. Mas tem previsão de reforma também? Sim, tem um projeto que já está inclusive com recurso garantido, que vai ser reformado o calçadão. Apresentamos o projeto para os lojistas essa semana e todo ele pensado em SBNs, até porque a gente tem um problema grande ali no calçadão de acúmulo de água, né? Então essas SBNs, Jardins de Chuvas, vão permitir a permeabilidade, então, e resolver um problema também histórico ali e melhorando também a arquitetura, né? Deixando o calçadão mais bonito. Karine, muito obrigada. Conversamos com a prefeita de Estrela, Karine Schwingel. Bom trabalho para ti. Muito obrigada e a gente fica à disposição, né? Inclusive, se tiverem mais perguntas que eu não consegui responder, né, podem nos ser encaminhadas, que a gente repassa também toda a documentação e todas as dúvidas que as pessoas, porque nosso governo vai ser, acima de tudo, trabalhado com o diálogo, né, e respondendo à comunidade, ouvindo a comunidade, que inclusive ontem de noite, né, só para encerrar, Rita, eu sei que o horário já passou, mas tivemos uma reunião com a comunidade ali, com moradores do bairro Boa União, que tinha uma demanda que eles não estavam concordando com o governo, me trouxeram demanda e eles mesmos propuseram a saída e a gente atendeu a reivindicação deles. A gente vai ter mais uma comunidade aí adotando mais uma praça aí na Boa União. Então, são envolvimentos assim que a gente quer da comunidade, participando, trazendo sugestões e participando do resultado, né, de como entregar a melhoria para a comunidade. Por isso que a gente aí tem 33 empresas adotando espaços públicos, nos ajudando a construir a cidade que a gente precisa e merece. Karine Schwingel, prefeita de Estrela, conversando conosco aqui no Troca de